É um pouco mais, porque a gente tem muito que aprender, né? Gustavo Cerbasi, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Antes de mais nada, por que o dólar disparou? O dólar disparou, você ouviu o pronunciamento da presidente ontem? Então ela quase me convenceu, pena que ficou no quase. O quase. Na verdade, a presidente já está meio distante da população, distante da credibilidade das pessoas há algum tempo, né? E ontem foi um belo exemplo de que o silêncio teria sido melhor do que o pronunciamento. Não ajudou muito. Porque quando a gente soube que ela ia fazer um pronunciamento, a gente falou que bom, ela vai esclarecer algumas dúvidas. Exato. Só que não foi nada disso, Não, jogou-se a culpa na crise, jogou-se a culpa na seca e, no fundo, todo mundo sabe que crise e seca são coisas que acontecem de tempos em tempos e nós temos que nos preparar para elas, não esperar acontecer para pedir ajuda para os outros. Depois que a boiada fugiu, não adianta você fechar a porteira, né? Exatamente. Ela fugiu mesmo, né? Exatamente. Agora, e como isso vai influenciar a nossa vida daqui para frente? A alta do dólar já é um demonstrador que a situação não está tão simples, tão fácil assim? Já, porque quem está nos assistindo lá em casa está pensando, mas eu não vou viajar para os Estados Unidos, eu não compro carro importado, a alta do dólar não faz diferença para mim. Isso é o que eles pensam. Faz diferença porque nós já nos habituamos a comprar alguns produtos que estão na nossa mesa, por exemplo, que são importados, que tendem a faltar. Nós já nos habituamos a ter uma certa fartura, por exemplo, pães não são feitos só com trigo nacional, são feitos com trigo importado. Então, tudo isso gera aquele efeito em cascata em que talvez a gente não perceba no primeiro momento faltar pão, mas se o pãozinho fica caro, as massas ficam caras, os derivados todos ficam caros e a tendência é que a gente consiga comprar menos. Então, já vinha se falando de inflação, porque a energia está subindo, porque a gasolina está subindo, porque os impostos estão subindo e agora há uma pressão sobre alimentos e coisas em geral que nós compramos na prateleira do supermercado. Tende a ficar mais caro e a gente vai comprar menos coisa. A gente fez até aqui, olha, fizemos uma união, de algumas informações, tipo para os meninos colocarem, da cotação do dólar em junho do ano passado. Ó, junho, hein? Estava 2,21, dezembro 2,65, janeiro 2,68 e agora em março R$ 3,12. Comparando junho 2,21 para março 3,12, a gente teve quase R$1 de aumento, dá 80 centavos. É muita coisa. É muito. E as pessoas têm que perceber que, primeiro, existe um impacto no aumento do dólar porque os investidores estrangeiros não querem trazer dinheiro para o Brasil. Sim. Então, se o dólar não entra, fica mais escasso, custa mais caro. Tem um outro efeito que muitos vão perceber aos pouquinhos, que é a diferença entre essa cotação, que é oficial, que a gente vê lá na televisão, e aquela que a gente compra, ela está na casa dos 10 centavos, 12 centavos desde junho. Então, o dólar estava 2,21, eu comprava o dólar por 2,30, 2,33. Só que agora está 3,12. Agora, ainda nós tínhamos 10, 12 centavos. Agora a coisa começa a descolar. Por quê? Porque além de o dinheiro estar entrando com menos frequência, quem tem dólar não quer vender. Vai segurar, né? Está segurando, está sentindo uma dificuldade de fazer planos, então começa a sentir no dólar uma segurança que no real não tem. Então, a falta de dólar pode fazer com que essa cotação que é oficial, comparada com aquela que a gente consegue comprar o dólar, começa a ficar muito diferente. Então, não vai ser difícil encontrar logo o dólar na casa de R$3,50, R$3,70, R$4, porque as pessoas não querem vender. Olha, gente, está falando em dólar para comprar R$4. Exato. Sei que você em casa, como aqui foi dito pelo Gustavo, deve estar pensando, não vou viajar mesmo. Tá bom. Só que acontece o quê? Se a gente não tem investidores internacionais colocando dinheiro aqui no Brasil, a gente pode ter desemprego, algumas empresas que podem fechar, quer dizer, diretamente o povo brasileiro é atingido pela alta do dólar. Exato, porque o menos investimento significa menos emprego e significa também menos evolução naquilo que nós estamos acostumados a consumir. Então, o nosso automóvel, que hoje já está quase equivalente ao automóvel internacional, ele começa a ficar defasado de novo. Podemos chegar muito perto daquele tempo que nós nos sentimos com carroças, né? Quando a gente viaja, mesmo para perto, para a Argentina, para o Chile, a gente vê automóveis melhores do que os que tem aqui. Por quê? Sem investimento, não se atualiza o produto. Então, é o risco de a gente ficar perdido no espaço, perdido no tempo mesmo. E aí a gente tem que começar a enxergar uma outra situação no país. Uma vez que as montadoras têm um pátio lotado, porque ninguém vai comprar carro, porque todo mundo vai falar, quer saber, eu vou guardar meu dinheiro, não é hora da gente trocar de carro e não é mesmo, né? É o que se faz, quando está com medo a gente segura qualquer decisão. Vamos esperar um pouquinho mais para ver como as coisas evoluem. Só acontece o quê? Pátio de montadora cheio de veículos, quer dizer que muitos funcionários vão ter que ter férias forçadas, serão demitidos para compensar esse dinheiro que foi investido, não vai ter como entrar. Férias forçadas são o primeiro sinal de dificuldade, né? Ainda elas acontecem quando a indústria acredita que pode haver uma recuperação. Né? Depois das férias forçadas, o segundo passo, inevitavelmente, é a perda de emprego, é a demissão em escala para equilibrar as contas, porque a empresa tem que pagar suas contas. E aí não adianta a gente ver a presidente falando que isso acontece no mundo todo,
que aqui no Brasil não é diferente, que os meios de comunicação não falam totalmente a verdade. Gente, nós estamos falando com um economista e não é pessimismo, a gente está falando em realidade. Exato. Ser otimista é importante em algumas situações, mas ser otimista é primordial para a gente não entrar num buraco. Porque, Exato. Gustavo Serbassi, você é afiliado a algum partido político? Não, não sou, não quero ser também. Você tem rabo preso com alguém? Não tenho. Então, eu quero falar com liberdade. E a gente já escolheu o Gustavo Serbassi, gente, justamente por isso. Quando a nossa produção te ligou, o que eles perguntaram? Primeira coisa. Isenção. Né? Isenção. Você pode falar de tudo, porque eu não preciso prestar contas com ninguém. Estou aqui para esclarecer e conversar com as pessoas como se estivesse conversando com meus colegas, com meus familiares. Na verdade, o que você faz com o seu dinheiro, que você está ensinando a gente a fazer o mesmo. Sem dúvida. Não é? Nos defendemos contra o cenário que nós temos. Com o cenário duvidoso, com o cenário turbulento, fica muito mais difícil fazer planos. Então, eu tenho que ter uma estratégia de me prevenir contra essa dificuldade de fazer planos. Eu não sei como é que vai ser o dólar, a economia, a inflação no fim do ano. Eu não sei como é que vamos me preparar para o Natal. E quantos foram os presidentes que prometeram algumas coisas que não foram... Muitas coisas, né? Que não foram levadas daquela forma até o final do seu mandato. Sem dúvida. Praticamente todos? Na verdade, ou 90 e tantos %, né? Nossos presidentes sempre estão prevendo a próxima eleição. Nós estamos para encontrar ainda o estadista que construa algo, que faça planos pensando na próxima geração, que seria o ideal, né? Nós estamos arrecadando impostos para fazer investimentos para que a vida dos nossos filhos fique menos difícil do que a nossa. Agora, existe uma condição que tem que ser avaliada, que a presidente ontem no discurso, ela justificando talvez a maior seca de todos os tempos, uma das maiores secas, o que também não é verdade. A gente deveria estar preparado para lidar com a seca, é uma coisa cíclica. E a prevenção não tem isso também? Há 4 anos todo mundo sabia que a gente podia passar pelo que a gente está passando, que não foi feito nada. Kátia, é questão de planejamento. Quando se constrói uma ponte, engenharia prevista para passar 200 caminhões, ninguém vai fazer uma ponte prevendo 200 caminhões, mas sim 400, que é uma margem de erro. Na economia deveria ser a mesma coisa, uma certa gordura. Agora, quando se fala da seca, quando se fala da crise, que a presidente disse que é a maior desde 1929, não é verdade. Nós tivemos uma crise gravíssima em 2008, os Estados Unidos quase quebrando. Verdade. Depois disso, o Brasil foi visto como a bola da vez, com crédito em alta, recebeu investimentos, recebeu credibilidade. Fez o que com esse dinheiro? Nada, desperdiçou, foi pelo ralo, usou muito mal, corrupção, né, mau uso, né, muito desvio. Então, na prática, nós perdemos uma oportunidade muito grande. Então, quando se convoca a população para um esforço para dividir a conta, nós estamos fazendo isso desde que nós nascemos. Nós pagamos a nossa parte para esperar do governo uma prestação de contas, que é um planejamento para vivermos bem. Isso está faltando. Então, precisamos sim nos mobilizar contra a má escolha, contra a falta de planejamento, contra a mentira, contra uma série de dúvidas que não surgem. Contra partido A, B ou C, gente, mas contra resultados negativos. Exatamente. Vindo de onde for, né? Exatamente. Porque é simples, gente. 2 e 2 são quanto? Não são 4? 2 e 2 não são 3, nem são 5. Então, é simples. Exato. Não adianta a gente falar assim, tá bom, vocês são pessimistas. Eu acredito no que a presidente diz. Tá bom, então por que não tem investidor entrando no país e os investidores que estavam aqui estão saindo? Exato. Quem tem um pouco mais de dinheiro está fazendo o quê? Está levando para fora, está se prevenindo. Saindo do país. Exatamente. E olha que eu me considero otimista, hein, Kátia? Porque eu falo, num período de dúvida... É que você é realista. Realista, mas eu tenho que convidar as pessoas a terem um estilo de vida que não se perca no futuro. Sim, então, claro. Nesse momento, realmente é a hora de não fazer grandes escolhas, de segurar um pouco mais a decisão de uma compra de casa, de carro, e cuidar mais de si. Sim. Eu quero ter mais lazer, eu quero ter mais cultura, eu quero ter um padrão Investir de gastos nisso, né? que daqui a um tempo eu possa administrar para um eventual aumento de preço. Volto e quero saber de você o seguinte, o presidente também falou do seguro-desemprego, algumas pequenas, ela disse pequenas mudanças, vai ter, tudo é pequeno, mas depois a gente vê como acontece, Quando né? acumula... Quando acumula, tudo fica grande. Quero voltar e você me explica direitinho o que pode acontecer. Te perguntei em relação ao que a nossa presidente disse ontem do seguro-desemprego, que vão ter algumas adequações. Ela vai dar uma enxugada, resumindo, número de pessoas que são beneficiárias desse seguro-desemprego. No seu ponto de vista, o que vai acontecer nesse sentido? Bom, no fundo, todas as iniciativas que envolvem direitos adquiridos, né, as pessoas acreditavam que tinham direito ao seguro-desemprego, acreditavam que ia se aposentar um tempo atrás aos 60 anos, acreditavam que ia ter uma certa renda. Isso, a tendência é mesmo de ser enxugado, não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo. Aqui a coisa vem acontecendo aos poucos, não são pacotes que são feitos com uma mudança de regra a cada 5 anos ou um período estabelecido para essa mudança. Então, aparentemente são pequenos ajustes
ou no tempo de contribuição para o INSS, ou no prazo que você precisa ter de trabalho para ter direito ao seguro-desemprego. Tudo isso, aparentemente, é feito para não ser percebido como grandes pacotes que geram impacto, uma revolta maior. Então se retira aos poucos, um pouquinho de cada lado, Exato. Ninguém percebe muito. Exato. E tudo bem. Escolhe-se a data certa, às vezes o período vai ser divulgado quando acontece um outro fato muito relevante, dentro de um feriado, aquelas coisas que a gente já conhece. E Bolsa Família, e essas bolsas todas de incentivo, de ajuda do governo, então, as pessoas mais carentes, que era o forte da campanha, sempre foi, Sim. do Lula e também da presidente Dilma. Ela também vai, já que ela abriu a brecha para o seguro-desemprego, também vai mexer nessas bolsas. Olha, Kátia, todas? desde o começo, eu sempre tratei com muito cuidado essa questão do Bolsa Família, porque é uma bandeira de governo realmente. O presidente Lula lá atrás foi eleito com essa bandeira. E desde o começo ficou claro que havia um propósito muito bem intencionado de redistribuir renda, de promover o desenvolvimento de regiões mais pobres. Sim, era então, muito bom. Não se tira o mérito. Sim. Mas desde o início, especialistas questionavam. E o final? Quando a pessoa chegou a um patamar de consumo melhor, quando a pessoa mais dignamente bem vestida, bem alimentada, conseguindo pôr seu filho na escola, agora conseguindo um emprego, né? Como que seria esse processo de retirada de uma bolsa já não tão necessária? Isso ficou mal esclarecido e não foi trabalhado. Então, é um problema político. Quem tirar vai estar perdendo votos, vai estar perdendo toda uma condição de estabilidade social que foi criada com esse programa. A grande falha do Bolsa Família é não ter uma regra clara de interrupção da sua contribuição, porque ela é necessária, tem que acontecer, porque senão vira simplesmente um programa eleitoreiro. Assim como o governo, ou muitos membros do governo têm interesse no dinheiro fácil, na verba fácil, até com propósito de corrupção, aquele que é usuário do Bolsa Família, que se recusa a ter sua carteira assinada, por exemplo, a continuar recebendo, é um problema. É tão corrupto quanto o político bandido. Sim. Mas aí a gente entra num território de lama e delicado. Sim. Porque essa pessoa que normalmente faz isso, que também, não estou dizendo só essas pessoas, aquelas que vão e andam na faixa de ônibus, aquelas que pegam na estrada, o acostamento, é a lei de Gerson. A gente insiste a necessidade de mais educação no país. Então, não é só matemática, português, filosofia. É a educação de base de ser cidadão, educação entender moral a sua e cívica. parte. Exatamente. Entender a sua parte na sociedade para ter uma sociedade melhor. E quando a gente ia para a escola, na primeira série, segunda série, a gente não cantava o hino antes de entrar. Sem dúvida. Era a bandeira do Brasil que estava. Então, quer dizer, a gente tinha... A escola dava iniciativas, eu estudei em colégio público muito tempo também. Sim. Quer dizer, então a escola iniciava esse patriotismo. Muitos associam isso à ditadura militar, ao governo militar, o que é um erro. É um erro. Isso aí é você ser educado para uma postura cidadã, patriota, reconhecer seus valores. Por que eles acham que o país deles é ótimo? Porque eles são ensinados desde criança a valorizarem. E eles exigem dos seus políticos que as coisas sejam feitas do jeito certo, pronto. Exatamente. Tem corrupção? Tem, mas se o cara é pego, ele é preso, ele fica lá no chilindró e paga isso. Valorizar o que é certo e penalizar quem está errado. Que é o que a gente precisa aprender. Aqui o certo está se escondendo, está se fechando, não pode dar o exemplo porque está se expondo. Então nós temos que mudar isso. E a gente pode mudar, vai depender de todos nós. A gente vai continuar falando disso. Só aproveitando, vamos para o intervalo, volto com o Gustavo Cerbasi, a gente vai continuar. Hoje estamos com o Gustavo Cerbasi, mais uma vez falando sobre economia. Deixa eu te perguntar um negócio. Ontem aconteceu uma mobilização aqui em São Paulo, principalmente, do panelaço, enquanto o presidente Dilma fazia o seu pronunciamento. Sim. Isso mostra a indignação, principalmente do paulista? No primeiro momento, a insatisfação. Né? A indignação vem nas palavras que nós ouvimos. Você ouviu da sua sacada, eu ouvi da minha. Palavras que a gente não vai reproduzir aqui no ar. Ofensas, realmente, as pessoas revoltadas, incomodadas. O que deve se pôr a mão na consciência, né? Na hora do protesto, eu tenho que manter a minha atitude cidadã. Sim, Meu filho está junto, eu tenho que dar o exemplo. Não vale qualquer coisa. Eu posso e devo mostrar minha indignação com toda a educação que eu tenho, com todo o respeito que eu exijo que os políticos tenham comigo. Quando a coisa parte para ofensa, eu estou abrindo espaço para briga, para guerra e a coisa vai desandar. Né? Todo mundo está sabendo, convocação nacional, tem protesto para dia 15 agora. Muita gente coloca uma manifestação contra a Dilma, uma manifestação pelo impeachment. Não é isso. É uma manifestação de indignação, de resposta à sociedade contra a economia do Brasil, a maneira de conduzir a economia, a nossa vida. Né? Então, todos têm que participar, não ostentando a bandeira do fora, do te odeio, você não precisa estar aqui. Mas eu quero viver num país que merece ser digno. Como consequência, pode acontecer um impeachment, uma renúncia, uma mudança de rumos, mas a sociedade mostrar que está indignada é fundamental para que as mudanças aconteçam. Então, não tem que ser um protesto contra uma pessoa, mas contra uma maneira de gerir o país. E aí que eu acho que o brasileiro precisava ser educado politicamente.
Não é falar do partido A, do B, do C ou D. Porque tem gente que pensa assim nas redes sociais, isso também fica uma balbúrdia. Ah, tá bom, então se ela sair, quem vai ficar? Fulano de tal, que também é isso, também é aquilo. Gente, se a gente vai se acomodar, porque você fala assim, mas não tem ninguém. Tem que se arrumar alguém. Exatamente. Se você tem um emprego que você gosta mais ou menos, mas te paga bem, você fica nele? Ah, ok. Agora, tá bom, você escolheu. Se você tem um emprego que o teu chefe é um carrasco, não te paga nada e só te pega, te esfola, você fica nesse emprego? Não estou dizendo que a Dilma tem que sair. Estou dizendo que a gente tem que se posicionar contra aquilo que a gente acha que está errado no país. Corrupção. Quem aqui concorda com corrupção? Porque sempre tem alguém que tem mais que a gente. Então eu vou lá e tiro de quem tem mais. Não. Corrupção não dá. Não importa de que partido que seja. Concorda? O ideal é eu ganhar o meu dinheiro de maneira honesta, podendo dormir tranquilo no travesseiro, sem medo de perder isso no futuro. Claro. Né? Se eu não concordo com o imposto que eu pago porque é alto, eu vou mobilizar contra as regras. Não, mas não vou deixar de seguir as regras, porque senão eu deixo de fazer parte do jogo e eu caio na ilegalidade. Né? Então, eu acho que até muito intencionalmente está se canalizando esse movimento, essa manifestação para uma pessoa, para a presidente Dilma. Eu acho que isso é um erro. É um erro, porque não é uma pessoa. Se ela cai fora, vai assumir outra pessoa. Se houver reeleição, não sei o que pode acontecer, mas vai se manter a mesma maneira de administrar dos últimos 500 anos. E é aí que nós estamos errados. Está se usando mal o dinheiro público. Nós temos que ter uma maior proximidade da população, das decisões. Já falamos em outro bate-papo aqui, esse negócio de dar muita autoridade para quem está no poder é um erro. Eles não são autoridades, todos eles, até a presidente, é uma servidora pública, todos estão ali para trabalhar pelo bem comum, não é para mim, eu também não posso chegar dando carteirada que eu pago imposto e exijo que me atenda. Pago mais, eu tenho que ser mais rápido. Se eu pago imposto, eu vou entrar na fila de todo mundo, mas eu exijo um serviço bem feito. Eu exijo que a pessoa tenha seriedade naquilo. Isso que é uma atitude cidadã. Exato. É da gente separar as coisas, gente. A gente está falando de resultados e não em quem fez certo ou fez errado. O resultado não está positivo e a gente tem condições de mudar. E é isso que a gente tem que aprender. Né? É isso é ser de cidadão mesmo. Isso é exercer seu direito, seu dever de cidadão, né? Exato. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro do Gustavo Cerbasi, ó. Adeus aposentadoria, como garantir seu futuro sem depender dos outros. E aqui vale depender de tudo, de família. É uma forma prática, gente, de você pensar o quanto antes, melhor, né? Você encontra nas principais livrarias. Também tem o site, que é o maisdinheiro.com.br. No Facebook, Gustavo Cerbasi Oficial. Twitter, @GCerbasi, no Instagram, Gustavo Cerbasi. Lá você vai saber muito mais sobre economia, mas a cada 15 dias o Gustavo está aqui e a gente fala sobre a economia do nosso país. A gente vai falar até das divisas do cartão, mas a gente nem chegou lá. Tanta coisa tem para falar. Vamos da falar próxima mais. a gente fala. Falamos disso. Obrigada, viu? Obrigado, Boa semana para você. Obrigada pelas